we are buying these churches. We bought 3 churches so far, converted them to masjids, and now we have one we are buying with a school to make it, because we have to serve the same people. People who were part of that community, one day they will be Muslims. So we'll make it into a masjid and an Islamic school for our children and their children, inshallah. 100 years ago, they invaded the Muslim world and they built missionary schools and destroyed Islamic schools and masjids. Today, we bring the favor back, turn their churches into masjids and their schools into Islamic schools, and bring the light of Islam to here. We're able to buy ready to go institutions that have been there for a long time, but they emptied out. And now it is time to be filled with Muslims, with reverts, converts. This is an election year, but we're not going to be happy with either candidate. We have to be happy when Islam becomes the best candidate for us. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give Islam the victory in this country. O governo brasileiro condenou os ataques nas instalações nucleares do Irã. Além disso, as autoridades do governo veem força do bloco do BRICS neste conflito pela integração dos países do Oriente Médio. Quem traz as informações neste domingo de cobertura de Breaking News é o nosso grande analista de política e economia, o Caio Junqueira. Caio, seja bem-vindo, meu amigo, aqui à cobertura do Breaking News do Agora CNN. Primeiro, eu gostaria que você analisasse essa nota do Itamaraty, porque ela usa termos muito duros. Ela fala em repúdio veemente ao ataque dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a linguagem diplomática, termos utilizados dessa maneira, veementemente, são um pouco duros. Vão além do que a gente espera da diplomacia mundial. Isso indica de que realmente o governo brasileiro, nesse caso, vai se posicionar daqui para frente de uma maneira um pouco mais direta? Bom, vamos lá, Uribe. Boa tarde a todos. Sim, essa condenação com veemência, né, já desde cedo as autoridades ali, tanto do Itamaraty quanto do Palácio do Planalto, que a gente vinha conversando neste plantão, neste Breaking News, Uribe, já vinham sinalizando uma condenação no bastidor ali, né, ainda extraoficial, por 2 motivos principalmente, Uribe. Primeiro, porque eles consideram que o ataque, tanto os ataques de Israel contra o Irã, quanto agora o ataque dos Estados Unidos, ferem a soberania do Irã. E segundo, tem uma segunda motivação aí, que é justamente o bombardeio sobre uma base nuclear, né? Sobre bases nucleares, que é muito questionável do ponto de vista da comunidade internacional. Tem inclusive protocolos, porque isso expõe muito, não só a população do Irã, mas dos países vizinhos também, podendo ali ter uma escalada, ali ter um problema nuclear ao atacar e bombardear essas bases nucleares. Então a fundamentação dessa nota, que depois acabou saindo uma nota oficial, confirmando até esses bastidores que a gente vinha tendo informação mais cedo, é nesse sentido. Fere a soberania do Irã, na visão do governo brasileiro, e também rompe ali com protocolos internacionais de que não devem ser bombardeados bases nucleares. Agora, para além disso, Uribe, tem ali uma perspectiva também de um desafio muito grande, eu ouvi bastante isso hoje, para a cúpula dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. E por que é um desafio? Porque o Irã faz parte dos BRICS. Tem outros países muçulmanos, como a Indonésia, né, a maior nação muçulmana do mundo, também faz parte dos BRICS. Tem países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que faz parte também dos BRICS. O Egito, né, ali também muito próximo dessa região de conflito, também faz parte dos BRICS. Então, os diplomatas com que eu conversei, eles colocam uma posição desafiadora para o Brasil e para todos os países dos BRICS, porque esse ataque ocorre há poucos dias, ali, há poucas semanas, dessa cúpula que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil está exercendo ali a presidência rotativa, temporária dos BRICS, e tem um país agredido, vamos dizer assim, que é o Irã, que integra o BRICS. Uribe. E aliados também, a China e a Rússia, daqui a pouquinho, e a gente vai exibir ao vivo os discursos do Conselho de Segurança da ONU, às 3 horas de Nova York e 4 horas da tarde aqui do Brasil, já propõe também o esboço de um acordo de cessar-fogo. Então a gente vê que o Sul Global tem se posicionado de uma maneira, enquanto os Estados Unidos de outra. Caio, você cobre muito bem
Petrobras e a questão energética mundial e nacional. A gente tem uma ameaça do Irã nesse momento, a decisão final vai ser do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, da possibilidade de fechamento de algumas áreas do Estreito de Hormuz. Conversando com fontes aqui do Brasil, como elas têm visto essa possibilidade? Tem um grande risco do preço do petróleo aumentar muito no mercado internacional? O JP Morgan fala de aumentar para $130 o barril do tipo Brent. Isso pode afetar também o preço da gasolina aqui no Brasil, pela perspectiva do governo brasileiro? Sem dúvida, né, Uribe? Essa é uma das principais preocupações. Era uma retaliação possível, esperada também, até se o Irã fosse atacado. Ele poderia... teria dois caminhos, né, que ainda estão em curso, né, porque o estreito ainda não foi completamente fechado. Você tem uma decisão ali do parlamento iraniano para o fechamento, ele deve ser fechado, mas ainda não foi fechado. Essa seria uma retaliação do ponto de vista econômico ao Ocidente, porque, como você disse na abertura ali, 30% do gás, 20% do petróleo que circula no Ocidente sai ali do Estreito de Hormuz. Então é uma retaliação do ponto de vista econômico, mas também pode vir a ter também a retaliação do ponto de vista militar, que seria o ataque a bases americanas ali na região do Oriente Médio. Tem uma estimativa ali mais ou menos de 20 mil americanos ao redor ali do Oriente Médio. Então tem essa expectativa também de que possa haver uma retaliação nesse sentido. E claro, aqui no Brasil pode ter um impacto sim no preço da gasolina, porque se o petróleo tem uma ampliação do seu valor internacional, acaba tendo um impacto aqui dentro. Lembrando que no primeiro dia ali dos ataques de Israel contra o Irã, o preço do barril ali já subiu 10%, depois veio ali numa estabilidade de 7%, mas não tinha esse cenário de fechamento do Estreito de Hormuz, podendo sim ser potencializado esse aumento do barril, impactando, claro, aqui no mercado interno brasileiro. I have a voice, and I'm not afraid to use it. I have the power to be exactly who I am, to live life the way that I want. however I want. I can laugh. I can fly, I can fight. and I will fight to protect our women. On October 7th, our freedom was taken from us as Hamas raped and hurt Israelis. Our women are still held captive in Gaza. We will keep fighting for them, for us. For every Israeli woman to live freely. Fight for women, fight with us.
पकड़ोगे क्या मैडम?